Fala, meus queridos, Marco Oliveira, aqui do canal Cabana Loteadora. Um prazer falar com vocês de novo. E hoje eu queria trazer um assunto bem sério para vocês aqui nesse vídeo. Pode ser que o vídeo seja um pouco extenso, mas vale a pena você ficar até no final. Antes disso, eu queria reforçar o convite para vocês se inscreverem no nosso canal. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Inscreve, curte o vídeo, compartilha, comenta, concorda, discorda, sugira novos temas, levante assuntos para discussão, para a gente debater. Isso faz parte aqui do nosso canal, que é bem democrático. É um canal feito especificamente para você que está começando agora no mundo do loteamento. Bom, o que eu queria falar com vocês, que eu falo quase todo o vídeo. Fazer loteamento não é brincadeira. Não é simplesinho igual esses vendedores de curso estão pregando por aí. Tem uma turminha aí querendo vender curso, querendo vender a falsa ideia de que fazer loteamento é facinho. Tudo é facinho, na boca deles tudo é facinho. Mas para quê? Para vender o curso para você. Para vender o treinamento, para vender a imersão. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte: não é facinho igual eles estão pregando, não. Você tem que ter o mínimo de conhecimento, tem que contratar pessoas que entendem. Ah, Marco, mas basta ter dinheiro? Não, tem que ter dinheiro. Sim, eles estão pregando que qualquer pessoa pode fazer um loteamento com 2 mil, 3 mil reais. Que mentira! Uns mentirosos. Precisa de dinheiro, sim. Pelo menos para começar o loteamento, para dar um impulso, precisa de dinheiro. Não é pouco não, tá? Vou ser bem sincero. Quem gostar do vídeo gostou, quem não gostar não gostou. Esses vendedores de cursos charlatões aí são um bando de mentirosos. Precisa de dinheiro, sim, tá? Outra coisa, mas não é só dinheiro. Precisa de conhecimento. Precisa de gente para analisar a documentação da área, para fazer toda a documentação do loteamento. E o vídeo específico de hoje é sobre um tema muito importante, que é a importância da certidão vintenária, que a gente tira no cartório de registro de imóveis da localização da área a ser feita o loteamento. De agora para frente, eu vou me referir a cartório de registro de imóveis sempre como CRI, tá? Para ficar mais fácil. Então, essa certidão vintenária, o próprio CRI, para registrar o teu loteamento, ele exige. Mas antes de qualquer coisa, quando você vai analisar uma área, você gostou da área, tal, viu que as tratativas vão dar certo lá com o proprietário, quando você for pedir a documentação da área, pede a certidão da matrícula. Simples, a certidão da matrícula. Ele vai te dar uma certidão atualizada. Com essa certidão, você vai no CRI e pede a certidão vintenária. Essa certidão vintenária, ela vai trazer a vida daquela gleba. O que aconteceu naquela gleba nos últimos 20 anos. Averbações. Que tipo de averbação, Marco? Averbação de penhora, averbação de existência de ações contra o proprietário da área e outra série de averbações. Venda, para quem aquela área foi passada, qual que é a cadeia de compradores, até chegar no último. Marco, mas por que isso é importante? Isso é importante para você saber onde que você está mexendo, onde você vai pôr o teu dinheiro e o teu esforço. É para você saber se a área que você está querendo implantar aqui em loteamento, ela está em dia, ela está correta. Então, quando você pega a certidão vintenária, a primeira coisa você vai ver que se a área vai estar liberada ou não. Totalmente liberada ou tem alguma restrição. Há um tempo atrás eu fui ver uma área e quando eu tirei essa certidão, saiu que essa área estava gravada com usufruto. Estava a averbação do usufruto. Eu falei com a proprietária, falou, esse usufruto era em favor do meu pai, mas ele já faleceu, é só da baixa. Simples. Só da baixa, regularizou, tal. Vai que na época não deu baixa, foi passando, beleza.
Essa certidão serve para você ver a existência de penhora em cima dessa área, porque se essa área tiver alguma penhora, você vai pesquisar o processo, você vai ver se está fácil de resolver, você vai ver o proprietário da área, você vai ver se tem alguma averbação de alguma ação sobre aquela gleba ou sobre o proprietário daquela gleba, que às vezes, vamos supor, ação de execução. Então, o credor, quando ele ajuiza a ação, ele já averba naquela matrícula a existência da ação. Por quê? Porque se o devedor quiser vender aquela gleba, quem estiver comprando vai estar ciente que tem uma ação pendente sobre aquela gleba, ou que aquela gleba está perigando a sofrer uma penhora, ou se é o único bem do devedor, é esse bem que vai garantir. Então, você vai... Quem quiser comprar, se insistir em comprar, já compra sabendo. Então, não é terceiro de boa fé mais. Então, essa averbação é para dar publicidade para terceiros, que tem uma ação pendente que envolve aquela gleba, se tem alguma penhora e tal. Então, isso que a gente consegue ver. A gente consegue ver, uma das coisas importantes também, é a cadeia de compradores, de proprietário que teve aquela área. Então, nos últimos 20 anos, vamos supor que aquela área teve 3 compradores. Se você quiser fazer um trabalho bem feito, eu vou falar por que é preciso, vou contar um caso prático que aconteceu na minha região no final desse vídeo. Aguenta a mão. Um negócio que eu nunca tinha visto ainda na prática, mas aconteceu. Então, você vai pegar aquela cadeia de compradores, lá na certidão vai ter os dados completos do comprador, CPF, RG e tal. Você vai pegar o CPF dele e você vai procurar se tem alguma ação em nome dele. Ah, Marco, mas vamos supor que o cara já vendeu, eu vou ter que procurar? Vai, porque esse cara, às vezes, pode estar sofrendo essa ação e o juiz pode declarar essa venda nula, pode declarar uma fraude contra credores, que vai buscar esse bem onde ele estiver. Então, você vai pegar a cadeia de compradores e vai pegar o CPF de todo mundo. Vai do mais antigo para o mais novo. Você vai procurar o CPF dele. Alguma ação na Justiça Federal, alguma ação na Justiça do teu Estado, principalmente. Por exemplo, estamos falando de Minas Gerais, você vai procurar no TJMG. Você vai procurar alguma ação trabalhista, esse tipo de coisa. Ah, esse não tem nada, já riscou ele. Vamos para o próximo. Até chegar no último. Porque se nesse decorrer de tempo, se nessa cadeia tiver alguma ação cujo esse bem puder sofrer alguma penhora ou sofrer alguma declaração de fraude contra credores, melhor você deixar quieto. Ou melhor você procurar o dono da área e falar, como é que nós vamos resolver isso? E resolve. Porque você vai colocar o teu dinheiro num lugar nebuloso, você vai pisar no terreno pantanoso? Não vai, né? Então, essa certidão veterinária é a primeira providência que eu aconselho para quem quer fazer um negócio certinho, bonitinho, tirar ela. É uma certidão barata. Você vai tirar ela e você vai fazer toda essa análise que eu estou te falando. Geralmente, quando a pessoa vai fazer o loteamento, as loteadoras que já estão estruturadas, ela tem o seu corpo jurídico. O corpo jurídico vai fazer toda essa análise. Quem está começando agora, contrata um advogado da tua confiança, coloca na mão dele, fala, ó, eu quero ver se essa área está tudo certo. Entrega a certidão veterinária, ó, puxa a fita todos esses compradores. Se tiver certinho, beleza, já parte para o próximo passo, que é fazer um contrato de parceria bem amarradinho também, bem bonitinho. Faz essa documentação toda bem amarrada, porque é o teu dinheiro que você está colocando lá, é o teu nome, é a tua credibilidade. Beleza. Por que eu estou insistindo em falar na importância da certidão veterinária? Porque aconteceu um caso na minha região, não vou falar o nome da construtora, é uma gigante da região, e não vou falar a cidade. Apesar de ser tudo público, processo público, tudo público, eu não estou aqui para expor ninguém. Eu estou aqui para passar a minha experiência, passar o meu conhecimento. Então, o que aconteceu na minha região?
E esse caso ainda está acontecendo. Tinha uma área muito boa, basicamente no centro da cidade. Essa área pertencia a uma pessoa jurídica, que segundo consta, a pessoa jurídica já não estava em atividade mais e essa área estava lá encravada. Tinha débito trabalhista, débito de imposto, esse tipo de coisa. Essa grande loteadora da região, muito grande, muito famosa, ela mostrou interesse nessa área. O que essa pessoa jurídica fez? Ela transferiu essa gleba para o nome de uma outra pessoa jurídica. Se essa outra pessoa jurídica foi criada especificamente para isso, para fazer uma manobra fiscal, não sou eu que estou aqui para falar. Então, o fato que aconteceu foi esse, está no processo, o processo é público. A pessoa jurídica tinha uma área, no centro da cidade, e como ela tinha ações, principalmente ações fiscais, qual que foi o jeito que ela achou para ela poder tirar essa gleba da reta da penhora? Ela passou para uma outra pessoa jurídica. A pessoa jurídica, a segunda pessoa jurídica, fez um contrato de parceria com a construtora, uma grande construtora. Tá? Beleza, fizeram o loteamento. O loteamento ficou bonito, perfeito. Completamente pronto, registrado no cartório e, até onde eu estou falando com vocês aqui, o loteamento entregue para a prefeitura, com escrituras dos lotes transmitidas, várias construções feitas no local, galpões comerciais, casas muito boas, sobrados. Então, tipo assim, o loteamento já está enchendo de casa, construção e galpão. Beleza. O que aconteceu? Alguns clientes vieram no nosso escritório, porque além da construtora, a gente tem um escritório de advocacia também. E alguns clientes nossos vieram falando: Marco, aconteceu o seguinte, tal loteamento, eu já tenho tal galpão construído, pronto, com escriturado, registrado o terreno, eu já tenho casa quase que pronta, já terreno escriturado, registrado, construção averbada, tudo pronto. Agora eu tirei uma certidão e eu vi que tem uma averbação de penhora na minha matrícula. Mas eu não devo nada para ninguém. Parece que é imposto, parece que é o Estado de Minas Gerais que penhorou. A gente foi procurar saber o que aconteceu. A primeira pessoa jurídica, dona da área, já estava sofrendo execuções fiscais. Salvo engano, já tinha penhora averbada, ou a ação já estava averbada na matrícula. Ela passou essa gleba para uma outra pessoa jurídica. A outra pessoa jurídica dispensou as certidões. Quando você vai passar a escritura, você tem que tirar uma certidão de débito, né? Negativa ou positiva. Então, se a certidão é positiva de débito, de imposto, o cartório passa a escritura. Só que quem está comprando assume o risco. Ele compra sabendo. Ah, mas tem uma penhora averbada. O cartório passa a escritura, normal. Só que quem está comprando assume o risco. Então, esse segundo CNPJ dispensou essas certidões, ele não queria nem saber. Então, é o que reforça a ideia que essa segunda pessoa jurídica foi criada especificamente para fazer uma manobra fiscal. Beleza. Apurou-se que a primeira pessoa jurídica transmitiu a escritura para a segunda pessoa jurídica e fez a parceria com a loteadora. A pessoa jurídica, sofrendo uma ação de execução fiscal no estado de Minas Gerais, foi condenada nessa ação. Ação com trânsito em julgado. O Estado viu que aquela pessoa jurídica só tinha aquele bem aqui na comarca. E ela, eu não sei se ela já tinha penhorado já, ou se tinha só a averbação da ação. Quando teve o trânsito julgado da execução fiscal, ela pediu o prosseguimento da ação, dando em garantia aquela gleba. Como aquela gleba já tinha passado por uma segunda pessoa,
já tinha transformado no loteamento, se desdobrado em diversas matrículas, o que o Estado fez? O Estado pediu para o juiz reconhecer uma fraude de execução e pediu para penhorar as matrículas que se originaram daquela gleba. Quais matrículas? Do loteamento que foi feito. Que já tem casa pronta, já tem galpão pronto, tem galpão sendo construído, tem casa sendo construída, tem loteamento 100% vendido. E agora? Bom, agora o pessoal está numa encruzilhada. Por quê? Aí você pode falar para mim, Marco, mas os clientes não são terceiros de boa fé? Como que eles iriam saber disso? Que tinha uma ação lá atrás, de fato. Só que na execução fiscal, a justiça não reconhece o terceiro de boa fé. Se fosse privado, vamos supor que essa pessoa jurídica estava devendo um dinheiro para um terceiro, ou para um banco. E passou essa gleba para uma segunda pessoa jurídica que fez o loteamento, que passou para os compradores. É uma relação privada. Nesse caso, o juiz com certeza iria reconhecer que os compradores, os consumidores, eram terceiros de boa fé, porque é uma relação privada. Como essa relação envolveu o Estado, especificamente o Estado de Minas Gerais, no procedimento da execução fiscal, isso já é consolidado na jurisprudência, inclusive do STJ. Não há que se falar em terceiro de boa fé. O Estado busca o bem aonde estiver. Então, esse bem que estava em garantia para essa execução fiscal foi transformado no loteamento que se desdobrou em várias matrículas. O que aconteceu? O Estado foi lá e penhorou todas as matrículas, averbou a penhora. Marco, mas corre o risco desse pessoal ficar sem os lotes? Claro. Mas e aí, o que faz? Está na justiça. Eu estou gravando esse vídeo no mês de dezembro de 2025. Até o momento está na justiça. Algumas pessoas já entraram com embargo de terceiro. O juiz de primeira instância já julgou improcedente. Falando exatamente isso. Já é consolidado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no STJ, que na execução fiscal não tem terceiro de boa fé. Então, olha para vocês verem qual que é a importância da certidão vintenária. E volta a falar dessa certidão vintenária. Se a construtora, na época, tivesse pedido a certidão vintenária, facilmente ela ia saber que já tinha averbação de execução fiscal. Mesmo se não tivesse averbação, ele podia pesquisar pelo CNPJ, ele ia ver que já tinha execução fiscal em andamento, que poderia atingir aquela gleba. Mas o problema é que já tinha averbação, sim. Então, vamos falar a posição da loteadora. Ou ela assumiu o risco, ela falou, não, vamos fazer e lá na frente ver o que dá. Ou ela assumiu um risco grande, ou ela deu um deslize enorme de não pegar essa certidão vintenária. Eu acho que é uma hipótese impossível, porque é uma construtora gigante, uma loteadora gigante, com loteamento em diversos estados. Ela nunca ia deixar passar batido. O que aconteceu foi que ela assumiu o risco. Nesse caso, o que vai acontecer? O Estado não está nem aí, o Estado quer receber o imposto. Ele vai mandar para leilão. Ah, Marco, mas e essas construções que já foram feitas, como é que faz? Bom, aí o Estado está penhorando a gleba, né? Então ele está penhorando o lote. Então é uma coisa que vai dar pano para manga, mas vai dar um trabalho danado para os compradores. Mas nesse caso, qual que é a solução jurídica? Bom, esse vídeo não é para isso, tá? Esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para me falar para vocês qual que é a importância da certidão vintenária. Mas, a meu ver, enquanto advogado, existem dois caminhos. Alguém vai ter que tomar prejuízo aí. Por quê? A primeira pessoa jurídica devedora do imposto, ela já está quebrada.
Não tem como pagar. Então, a meu ver, tem duas saídas. Ou a construtora vai no estado de Minas e fala, ó, quanto que fica para quitar? Eu vou pagar. Ou ela quita e amarga o prejuízo e libera as matrículas, que eu acho que seria o mais coerente, já que ela assumiu o risco. Ou cada um dos compradores vai entrar na justiça contra a construtora que comprou o lote da construtora, pedindo a rescisão do contrato, pedindo perdas e danos, pedindo dano moral, pedindo devolução do valor que foi pago, corrigido com juros e correção monetária, pedindo o valor das construções. Olha que angu de caroço, por conta de um deslize, se premeditado ou não, da construtora. Então, a certidão vintenária não é mero enfeite. Todo documento, toda documentação exigida no loteamento não é mero enfeite. A certidão vintenária é justamente para isso, para você ver se está tudo certinho. Tirou a certidão vintenária, não tem nenhuma averbação, não tem nada? Está tudo certo, Marco? Não, ainda não. Você vai pegar o CNPJ ou o CPF de todos os proprietários, antigo e atual, e vai ver se tem alguma ação. Se tiver execução fiscal, você já sabe, não existe terceiro de boa-fé. Aí que a porta está surrada. Se existir execução fiscal pendente em cima de algum daqueles compradores, ou atual ou antigo, vaza fora dessa área, se não tiver jeito de resolver. De repente é pouca coisa, resolve. Mas se não tiver jeito, vaza fora. Porque esse caso prático que está passando na minha região está sendo isso. Várias pessoas. É loteamento para 150 lotes. Todos vendidos. Loteamento com no mínimo 40% construído já. Só casa boa e galpão comercial. Todas as matrículas estão com penhora. Então, ouvi dizer que a dívida alcança a casa de milhões de imposto. A construtora ou vai ter que ir lá e pagar e depois voltar contra o parceiro, se não foi mancomunado, né? Voltar contra o parceiro, ou vai ter que suportar uma avalanche de ações contra ela, que é a ação ganha já de quebra de contrato, de rescisão de contrato e coisa e tal. Marco, mas como que a pessoa vai saber que tinha uma ação fiscal? Se ele passou a escritura, se ele registrou? Não tem como saber. Até porque não é função do comprador saber disso. Então, o que eu falo para vocês? Vai comprar um lote? Compra de uma construtora sadia, honesta. Não compra de aventureiro. Porque mesmo comprando de uma construtora sadia e honesta, está acontecendo isso. Já pensou se fosse um aventureiro? Mas você não entende que esses clientes são de boa fé? E eu entendo. Os compradores são de boa fé, sim, mesmo na execução fiscal. Porque não tem como o consumidor saber que tinha uma ação fiscal lá atrás que ia acabar vindo aqui no lote dele. Então, eu acho, como advogado, que esse negócio da execução fiscal não admitir o terceiro de boa-fé tinha que ser visto com ressalvas. Tinha que olhar se quem está na ponta lá, de fato, não tinha conhecimento mesmo ou não tinha como ter. Se não tivesse, não tinha como ter, ele sim deveria ser considerado terceiro de boa-fé e tá com o bem dele assegurado. Mas aí o Estado ia perder? Não, o Estado ia voltar contra a loteadora, voltar contra a pessoa jurídica, mas não contra o consumidor que está lá na ponta.
o Estado poderia pedir a desconsideração da personalidade jurídica e atingir o patrimônio pessoal dos sócios, tanto do CNPJ parceiro quanto da loteadora, mas nunca do cara lá da ponta. Esse é o meu entendimento. Mas não é o entendimento do Estado de Minas Gerais, pelo menos até por enquanto. Então, nesse caso prático, nesse caso concreto, eu estou falando no mês de dezembro de 2025. Esse caso ainda está nos tribunais. A execução fiscal, pelo que consta, já está com trânsito em julgado. Já está na fase de leilão dessas matrículas. E até agora, ao que consta, não foi resolvido nada. Então, nós estamos aguardando, porque é um caso novo. Eu nunca me deparei com um caso desse na prática. Eu sei que poderia acontecer, mas nunca me deparei com um caso desse na prática. É o que está acontecendo. Várias pessoas procuraram o nosso escritório e o remédio jurídico que a gente indicou não foi o embargo de terceiro, porque nesse caso a execução fiscal a gente sabe que não tem. Não foi o embargo de terceiro. O que é o embargo de terceiro? Só para situar vocês, embargo de terceiro é um instrumento, é o remédio jurídico que o terceiro, que não tem nada a ver com aquele processo, utiliza para falar, juiz, essa penhora aqui que está na minha ação aqui, que está no meu lote, oriunda de um processo que eu não faço parte. Então eu quero me defender o meu patrimônio. Isso é um embargo de terceiro. É uma ação à parte. Nesse caso não cabe. Então o nosso escritório já rejeitou vários aqui nesse caso maior. E qual que é o remédio jurídico que a gente sugeriu para os nossos clientes? Entrar com uma ação de quebra de contrato, uma ação rescisória de contrato, pedindo tudo que tem direito, infelizmente. Então, alguns estão esperando, por quê? Porque a construção que está lá foi tudo que ele conseguiu juntar na vida dele até agora, ele pôs lá. Tem gente com um galpão lá, alugado, já funcionando estabelecimento. Olha para vocês verem que é um de caroço. Por conta da certidão vintenária no CRI. Nesse caso específico, não é só por conta da certidão vintenária, né? Porque assumiram o risco, sabendo que tinha uma execução fiscal em curso, sabendo que essa nova pessoa jurídica surgiu, ao que parece, para fazer uma manobra fiscal, e mesmo assim assumiu o risco, que é uma gleba muito boa, assumiu o risco de fazer um loteamento com todo esse perigo pairando no ar. E deu no que deu. O Estado de Minas Gerais não é bobo. Fala para o juiz, olha para ver a manobra que eles fizeram. Fizeram isso para evitar o pagamento do imposto. O juiz falou, é verdade. Então, alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que pagar. Então, toda vez que você for ver uma área, gostou da área, pede a certidão da matrícula. Certidão comum. O dono da área vai te mandar. Pede a certidão veterinária para evitar qualquer problema, tá? Isso que eu queria falar com vocês. Espero que eu tenha ajudado. Um vídeo um pouco mais longo, mas eu tinha que explicar para vocês a importância da certidão, dessa certidão, e o caso prático recente, fresco, ocorrido por conta disso, tá bom? Isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço. Até a próxima.